noite a todos aqui presentes. Estamos aqui para a defesa de trabalho de conclusão de curso do estudante André Paiva Conrado Rodrigues. Na sequência vai deixar de ser estudante. Aliás, não, continua sendo, né? Continua sendo. Como foi já engenheiro e estudante de pós-graduação. E um trabalho, segmentação de trajetórias de frequência fundamental e associação de vozes para transcrição de performances musicais de quartetos a capela, orientado por mim. A defesa ela é composta de algumas etapas, né? Primeiro, André terá cerca de 20 minutos para desenvolver a apresentação. Depois vem o processo de arguição da banca, né? Composta pelos professores Paulo César, que está aqui presente, o professor Eduardo Simas, que está online. Já agradeço de antemão aos professores, mais uma vez, pela parceria, né? Sempre participando com muita precisão e muito conhecimento, né? Muitas contribuições dos trabalhos que eu costumo orientar. E depois da arguição dos professores, a gente abre a palavra para o público, para que o público possa fazer as perguntas. E aí, na sequência, tem um momento de deliberação que a gente tem que ficar a sós aqui na sala, peço para vocês se retirarem, a gente delibera e depois a gente dá o resultado. Tá? Então, André, é isso, você está com a palavra, você tem 20 minutos. Vamos lá. Boa tarde. Então, vamos dar início aqui à apresentação do trabalho de conclusão de curso em engenharia de computação. Bom, não está passando o slide. Cadê? Ok, a apresentação... Passou demais. Ok, a apresentação está dividida em introdução, vou falar um pouquinho sobre o tema, depois eu vou passar para o embasamento teórico mínimo necessário para entender um pouco melhor sobre o que se trata, né, como foi desenvolvido o trabalho, alguns aspectos de implementação e metodologia, então a gente vai discorrer um pouco sobre os resultados que a gente conseguiu, então a gente conclui falando sobre o que teve de bom no trabalho, quais foram as limitações e perspectivas e sugestões de trabalhos futuros. Bom, primeiro de tudo, do que se trata o trabalho, né? Imaginemos que vocês sejam produtores musicais e que vocês ouvem uma determinada música e se identificam com uma determinada sequência de notas musicais mesmo. E aí vocês pensam, poxa, eu queria reaproveitar essa sequência de notas musicais em uma nova ideia que eu tenho. Agora imaginem se houvesse alguma aplicação que, vocês conseguissem submeter um arquivo de áudio e essa aplicação conseguisse transcrever a sequência de notas de cada um dos instrumentos para um formato manipulável em programas editores de áudio, como o FL Studio, Pro Tools ou outros programas de produção musical. Bom, o que acontece é que já existem algumas alternativas de transcrição monofônica, ou seja, com áudio que só tem um instrumento, e transcrição polifônica também, né, com áudios com vários instrumentos. No entanto, a maior parte dessas alternativas são projetadas para, digamos assim, arranjos mais generalistas, ou seja, arranjos de instrumentos mais generalistas, como por exemplo violão, guitarra, baixo, tipo, alguns gêneros musicais que estão um pouco mais populares hoje em dia. No entanto, pouco se trabalha, pouco se pesquisa na área de transcrição de músicas a capela, que são músicas onde somente temos vozes humanas, nenhum outro instrumento que não vozes humanas. A ideia aqui é a gente conseguir fazer a transcrição de notas musicais em músicas a capela com 4 vozes, bem definidas em regiões de frequência. Bom, primeiro de tudo, como se origina a voz, né? Nós humanos possuímos um sistema fonador, cada um com uma configuração bem específica, de, por exemplo, o tamanho de pulmão, o tamanho das pregas vocais, o diâmetro, o tamanho da cavidade da faringe, cavidade nasal, cavidade bucal. E cada uma dessas características de composição do sistema fonador ajuda não somente a gerar, como também a moldar a voz. E com isso, cada pessoa tem um timbre de voz, que, digamos assim, pode-se comparar, pode-se dizer que é uma textura de voz, né? E é por meio dessa textura de voz que a gente consegue identificar quem é que está falando, quem é que está cantando. Olha, essa voz é de Beltrano, essa voz é de fulano. Mas, assim, justamente por conta das especificidades de construção do sistema fonador, cada pessoa consegue alcançar regiões de frequência, regiões de notas musicais diferentes. Algumas pessoas conseguem cantar notas um pouco mais agudas, vozes que geralmente são classificadas como soprano, contralto. Algumas pessoas conseguem cantar notas musicais um pouco mais graves, como por exemplo o tenor e baixo. Só que, independente do timbre da voz de cada pessoa, né,
cada nota musical está associada com uma frequência fundamental específica, bem específica. Cada frequência, cada nota musical é cada oitava. Né? Sendo que, bom, geralmente a gente associa a música, né, as notas musicais, a uma escala de 12 classes, né, de Dó até Si, né, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e tem os acidentes no meio. No fim das contas, de Dó a Dó, quando a gente tem um intervalo de Dó a Dó percorrendo todas as notas, todas as 12 classes, a gente tem uma oitava, um intervalo de uma oitava. Né? E sempre que a gente dá um salto de um intervalo de uma oitava, a gente dobra a frequência fundamental dessa nota. E quando a gente dobra a frequência fundamental dessa nota, a gente consegue uma nota mais aguda. Né? Então, como a gente tem que dobrar a frequência toda vez que a gente pula de oitava para oitava, isso caracteriza uma escala não linear. E isso é importante porque o que acontece é que, para detectar as notas musicais que são cantadas, a gente precisa aplicar uma transformada no nosso arquivo de áudio digital. O áudio digital geralmente é composto por uma sequência de amostras, e cada uma dessas amostras caracteriza uma amplitude do sinal de áudio no tempo. Só que a gente precisa, a partir dessa sequência de amostras, conseguir a informação de intensidade de frequência ao longo do tempo. Geralmente se utiliza a transformada de Fourier, é a mais comum, a mais falada, digamos assim. No entanto, a transformada de Fourier de tempo curto, ela tem uma escala de frequências linear. E o intervalo entre notas musicais não é linear. E é daí que veio a ideia de fazer uma transformada específica para a análise de notas musicais, a transformada constitutiva. Ela lineariza a distância entre notas musicais aqui no eixo das frequências. Né? Geralmente a gente chama esse mapa de intensidades aqui de espectrograma, tá? A intensidade de cada frequência ao longo do tempo. E no caso da constante de harmônica, a gente tem uma sequência de mapas, digamos assim, né? Que caracteriza a intensidade de cada uma daquelas frequências em um determinado intervalo de tempo. Isso aí vai ser importante para a gente conseguir identificar as notas musicais. Bom, basicamente a gente vai pegar aquela informação de matrizes, aquelas matrizes de intensidade, e vai passar por redes neurais convolucionais, que basicamente são estruturas que a gente treina para detectar certos padrões. Né? Elas se baseiam na convolução, que basicamente é uma operação matemática que intermedia a interação entre dois sinais. Geralmente o que a gente faz convenientemente é selecionar um sinal de informação, um sinal de processamento. Então a gente faz esse sinal de processamento percorrer o sinal de informação e a gente aplica sucessivas multiplicações que se acumulam em soma. Isso pode ser útil, por exemplo, para borrar imagens ou para detectar bordas. Nesse caso aqui, a gente treina os sinais de informação, por assim dizer, que são os kernos, para detectar certos padrões. E a gente cria uma estrutura composta por várias camadas, onde cada camada tem uma quantidade específica de kernos dimensionados, né, com determinadas características, e cada um desses vai ser treinado para detectar certos padrões. E no final das contas, a nossa rede vai conseguir identificar padrões específicos que a gente treine mediante os nossos dados. Né? Vai conseguir nos dar as respostas esperadas, né? Ou pelo menos muito próximo da esperada. Bom, baseado em redes neurais convolucionais, eu estou me baseando no artigo do ano passado, que propõe uma estrutura para transcrição automatizada de música para músicas a capela. Basicamente, essa estrutura é dividida em duas redes neurais convolucionais e uma etapa de pós-processamento. Essa etapa aqui é a etapa que a gente chama de estimativa multipitch. Basicamente, ela vai reconhecer como entrada as matrizes de transformada constitutiva harmônica, que representam as intensidades de frequência, e também diferenciais de fase. Né? E basicamente ela vai retornar aqui uma matriz contendo a intensidade das frequências fundamentais, ou seja, das notas que estão sendo cantadas por todas as vozes, por todas as quatro vozes ao mesmo tempo. Essa aqui é a primeira etapa. A gente está utilizando aqui nesse trabalho um modelo pré-treinado, a gente não chegou a fazer interferências aqui, certo? O foco desse trabalho é propor alternativas para a associação de vozes, essa segunda parte, que recebe essa matriz aqui com as quatro trajetórias de frequência fundamental e ela segmenta em cada uma das regiões de frequência, só para encontrar o tenor e baixo. Basicamente a ideia é que com esse modelo aqui, a partir do mapa de frequências de intensidade de frequências por tempo, a gente consiga isolar ou estimar com uma precisão muito boa quais frequências, ou seja, quais notas musicais estão sendo cantadas por cada uma das vozes. No fim das contas, a gente converte isso aqui para listas de frequências e isso é convertido para um arquivo MIDI, que é um formato de arquivo manipulável em editor geométrico. Bom, para os modelos de associação de vozes que eu propus, eu estou utilizando de uma ideia que eu trouxe com base em redes UNet e com base em processamento digital de imagens. Suponhamos que a gente trate a nossa matriz de frequências por tempo como se fosse uma imagem. Afinal de contas, imagens são matrizes também. Bom, se a gente conseguir reduzir a resolução dessa matriz de frequência por tempo e a gente conseguir treinar, passar pela rede neural essa informação de baixa resolução e depois aumentar de novo, obviamente, achatando esses valores aqui entre 0 e 1, a gente consegue definir, pelo menos eu supus que a gente consegue definir, regiões de interesse. Basicamente são regiões que podem nos ajudar a segmentar certas trajetórias de frequência que podem estar associadas com uma determinada classificação vocal, ou algumas determinadas classificações vocais.
Basicamente, a gente treina aqui em baixa resolução, aumenta, faz o upscale dessa informação e depois a gente sobrepõe essa máscara sobre a entrada e assim a gente consegue filtrar algumas informações, né? Tem demonstração disso, eu vou mostrar um pouco mais na frente, né? Bom, além disso, medidas de desempenho, não se assustem com as fórmulas, tá? Basicamente, são algumas medidas que são calculadas para avaliar o quão bem as máquinas de associação de vozes estão saindo. E, no geral, o artigo que eu utilizei como base para esse trabalho está utilizando o F1 Score como uma medida principal. Só que, em contato com a autora do artigo, né, eu tirei algumas dúvidas com ela por e-mail, ela evidenciou que alguns artigos na área, a maioria dos artigos na área, não está utilizando essas outras medidas aqui, que são específicas para análise de conteúdo musical. Então, basicamente, ela deu essa sugestão de contribuição e realmente eu fiz isso também. Não vou chegar a mostrar aqui, porque ia tomar muito tempo, mas estava bem esse lado do trabalho, de monografia também, as bases de dados. Isso aqui pode servir de comparação para futuros trabalhos, quem quiser desenvolver alguma coisa na área. Bom, vamos então para a metodologia e implementação, né? Os conjuntos de dados que eu utilizei foram os Sync Failure Score Sets, que basicamente são compostos de matrizes. A gente tem em torno de 5.000 músicas, e cada uma dessas músicas a gente não vai ter um arquivo de áudio propriamente dito, mas matrizes de frequência fundamental ao longo do tempo, né, que representam as intensidades, é um mapa de intensidades. Então a gente tem um mapa que a gente espera que seja a entrada da associação de vozes e os mapas que a gente espera que sejam saídas, né, soprano, contralto, tenor e baixo. Basicamente a gente expõe esses dados para a rede de associação de voz e treina esse modelo para que ele consiga estimar esses mapas aqui segmentados com uma boa generalização, né? E a gente tem um outro conjunto de dados que é para avaliar o desempenho do conjunto todo de estimativa multipitch mais os modelos de associação de vozes que eu propus mais o pós-processamento, né? Que é um conjunto de música de verdade, cantoria, tem a voz lá do áudio mixado, né? Tem um áudio mixado com 4 vozes cantando e é um quarteto a capela com cada um dos cantores com frequência bem definida, regiões de frequência bem definidas. Bom, como eu falei, eu me baseei no artigo do ano passado, a gente está utilizando essa estrutura aqui para estimativa multipitch, que é um modelo chamado de Elite Deep CNN, foi o nome que as autoras deram. Não vou chegar a entrar muito no detalhe, mas basicamente ela recebe aqui as matrizes de transformada em constante harmônica, as diferenciais de fase, e a gente consegue um mapa com as intensidades de frequência fundamental. Isso aqui a gente vai ter que segmentar com as propostas, né? O artigo original ele propôs duas estruturas, dois modelos de rede neural para fazer essa segmentação. Um deles é baseado em CLSTM, é uma coisa que eu não vou entrar muito no detalhe aqui, mas basicamente eu escolhi fazer modificações nesse modelo por ser mais eficiente computacionalmente. Bom, basicamente essa estrutura aqui, ela tem algumas camadas, alguns kernels, né, que são aqueles sinais de processamento da convolução, por assim dizer, que eles vão processar essa informação aqui de entrada e basicamente a gente vai ter as 4 bifurcações aqui com as matrizes segmentadas, né? Só que esse modelo aqui, ele processa a informação de entrada em resolução cheia. Eu propus 4 modelos diferentes. O primeiro modelo que eu chamei de tal sample voa CNN, que basicamente é só abaixar a resolução aqui, passar pela rede toda com baixa resolução e depois aumentar cada uma das saídas isoladamente. Eu queria ver o quão bem a máquina ia sair. Proposta 2, Mask voa CNN. Basicamente é uma operação onde eu utilizei a ideia de mascaramento. Eu abaixei aqui a resolução dos dados de entrada, passei por algumas etapas, alguns kernels aqui com baixa resolução e informação. Depois eu fiz o upscale para retornar à resolução original e eu utilizei essas informações aqui como máscaras para sobrepor as entradas e conseguir fazer essa isolação. No entanto, nessa arquitetura eu acabei cometendo o erro de não achatar os valores para valores entre 0 e 1. Geralmente quando a gente utiliza máscaras em processamento de imagens, zeros são os pixels da máscara que não nos interessam muito e a gente pode descartar as informações. E uns são basicamente as regiões de interesse, né, as informações que nos interessam. O que acontece aqui no modelo Mask voa CNN V2, eu fiz essa correção, coloquei uma camada aqui para fazer esse achatamento com ativação sigmoide, né? E aí eu propus o quarto modelo, que é o tal sample voa CNN V2, que basicamente é como se fosse uma cópia do Mask voa CNN, só que sem o mascaramento em si. Eu só fiz a resolução de resolução aqui, né? A redução de resolução aqui e o aumento de resolução aqui. Por quê? Porque eu queria ver se o mascaramento, se a etapa de mascaramento aqui de sobrepor essa informação realmente estava trazendo ganhos. Spoiler, realmente trouxe. Bom, basicamente como foi feito o treinamento, né? A gente fez primeiro o treinamento em holdout dos 4 modelos que eu propus e eu refiz o treinamento do modelo original do artigo. E além disso eu comparei também com o desempenho dos pesos originais do treinamento original, que estava no GitHub do artigo. Então foram 6 comparações. Dessas 6 comparações, eu selecionei o modelo que melhor se desempenhou e fiz o treinamento em scaffolding, que basicamente é treinar o mesmo modelo várias vezes com distribuições de dados diferentes para ver se os resultados e o desempenho continuam consistentes, por assim dizer, independente da variação de dados utilizados no treinamento.
Para avaliação de desempenho, eu estou utilizando a medida F1 Score para comparação direta com o artigo, mas além disso foram calculadas também as medidas adicionais de desempenho, como eu falei, está tudo no apêndice do trabalho, aí para quem quiser. Basicamente, como é que foi feita essa avaliação? Para o conjunto de dados de teste, eu calculei F1 Score para cada uma das músicas. Então eu gerei um boxplot que vai mostrar a distribuição desses F1 Scores, e a partir dessa distribuição a gente está comparando a mediana e o desvio padrão, que são as medidas utilizadas também no artigo original. Tudo isso para tentar reproduzir o máximo possível as condições do artigo para permitir comparações gerais. Bom, como foram os resultados? Basicamente aqui a gente tem alguns boxplots de olho, assim, a gente não consegue ver muita diferença de primeira olhada, mas realmente as medianas dos modelos downsample CNN V2, Masked CNN e Masked CNN V2 tiveram melhor desempenho dentro dos 6 modelos para conjuntos de dados sintetizados, que é só aquelas matrizes de entrada e saída do sistema de AV. Então aqui basicamente a gente só está avaliando o desempenho do sistema de associação de vozes. Nesses outros boxplots a gente está avaliando o desempenho do sistema todo com os modelos de associação de vozes que eu propus, no caso com áudios reais. E o modelo que teve melhor desempenho foi o Masked CNN V2. Aqui a gente tem uma tabela mostrando a mediana e o desvio padrão, e realmente a Masked CNN V2 teve melhor desempenho. E quanto ao modelo downsample CNN V2, no qual eu retirei a etapa de mascaramento para ver se realmente estava tendo algum efeito, realmente a gente consegue perceber que o desempenho da máquina caiu em relação aos outros 2 modelos que utilizam mascaramento. Então realmente o desempenho da máquina, utilizando essa técnica de mascaramento, foi um pouco melhor. Então eu selecionei essa máquina que teve desempenho melhor, que foi a Masked CNN V2, fiz treinamento com 5 folds, 5 distribuições diferentes de dados para ver se os resultados continuavam consistentes. Realmente a avaliação com os dados sintetizados se manteve consistente, e com os áudios também, com áudios reais do sistema todo também, o resultado se manteve consistente, só teve umas pequenas variações. A gente tem aqui uma tabela também mostrando os resultados, realmente não teve muita variação. Eu estou destacando em azul os melhores resultados e em verde estou colocando a média, não sei se está dando para enxergar direito. Mas realmente os resultados se mantiveram muito consistentes, teve pouquíssima variação nos resultados aqui de F1 Score, de avaliação. Óbvio, o desempenho com áudios reais, ele é um pouco menor do que o desempenho com dados sintetizados. Isso se deve ao fato de eu estar utilizando o modelo de associação de vozes junto com o modelo de estimativa multipitch, que por si só já produz erros também, já coloca isso no sistema. Então, basicamente, isso é propagação de erros. Mas ainda assim, a gente consegue resultados muito bons que podem ser utilizados. Aqui a gente tem, eu vou mostrar um pouquinho da demonstração do mascaramento. A gente tem aqui as camadas representando as máscaras, digamos assim, são mapas de ativação de uma etapa intermediária, onde a gente tem valores entre 0 e 1, e se a gente sobrepuser essas informações sobre os dados de entrada, a gente consegue isolar alguns trechos de frequência. Olha só, vou dar até um zoom aqui. A gente consegue, por exemplo, vamos supor que a gente está isolando aqui os trechos de frequência que podem ser do contralto, óbvio, pode ter algumas confusõezinhas. Esse de cima aqui, por exemplo, é como se a gente estivesse removendo o trecho do soprano. A gente pode fazer algum processamento subtrativo, quem sabe tirar todos esses e manter somente a trajetória do soprano. Quem sabe o que a máquina foi treinada para poder fazer. No fim das contas a gente tem um resultado, mas nas etapas intermediárias realmente é um tanto difícil predizer como é que ela se comporta. O que a gente consegue predizer mesmo é a saída final mesmo do modelo. Mas no fim das contas a gente está conseguindo segmentar alguns trechos de frequência com base nos dados originais, aplicando uma informação mais especializada como mostra. Essa aplicação foi disponibilizada com uma aplicação web, tem uma interface gráfica onde você simplesmente só arrasta o arquivo de áudio com a música a capela, e você tem um arquivo MIDI aqui já com as 4 vozes segmentadas. Você pode importar isso aqui para um Pro Tools, para um Keeper, para um FL Studio, para qualquer outro aplicativo de produção musical. E aqui nós temos uma demonstração, eu vou dar um play aqui só para poder mostrar. Afiladas, lenguas malas, lenguas malas. Mañana de San Francisco, mañana de San Francisco, me han un dicho, corten es
cortadas, afiladas, lenguas malas, lenguas malas. Lenguas malas, lenguas malas. Pronto, eu reconstituí esses trechos de música aqui, essas notas musicais, com instrumento virtual de voz, tá? De coro. Mas enfim, vamos concluir então logo. Acho que eu já devo ter até passado do tempo um pouco, mas... Enfim, o que a gente trouxe de bom e de contribuição para o trabalho, né? Primeiro, a gente trouxe a ideia de mascaramento e realmente a gente conseguiu comprovar que os modelos que utilizam essa ideia se desempenharam um pouco melhor do que os modelos anteriores. Além disso, o treinamento foi computacionalmente mais eficiente. Eu não sei se eu cheguei a citar isso aqui, mas o treinamento dos modelos que eu propus levou 4 horas e o treinamento do modelo original, o treinamento que eu fiz, né, nas mesmas condições, demorou 12 horas. Então foram 3 vezes mais tempo para poder treinar o modelo original. Então, para o treinamento foi mais eficiente. Além disso, a gente calculou mais medidas de desempenho, está lá no apêndice do trabalho. Isso pode ser utilizado de base de comparação para ver o quão bem a máquina está se saindo, com medidas que são voltadas especificamente para análise de conteúdo musical, né? Além disso, a gente trouxe uma aplicação com interface gráfica, está disponível na web, no Hugging Face, só que existe a limitação de hardware, né? Eu estou utilizando uma hospedagem gratuita sem GPU, sem placa de vídeo, então o processamento pode demorar alguns minutos, mas clonando essa aplicação para execução local, a inferência é feita em 5 segundos. Tá no GitHub também, tem um código lá no GitHub. A avaliação de desempenho do sistema todo foi feita com um conjunto de dados de áudios reais, mas é um conjunto pequeno, então fica pendente também. Na verdade, é até difícil de encontrar conjuntos de dados para esse tipo de tarefa. Fica um encorajamento, inclusive, para quem sabe construir mais conjuntos de dados para isso, ou tentar juntar conjuntos de dados menores para poder compor uma base maior de informações para treinar ou até mesmo testar o desempenho, né? As transições MIDI têm alguns probleminhas de continuidade, existem algumas sugestões de melhoria também para a etapa de processamento, e também tem uma certa confusão entre as vozes contralto e tenor ainda. Por vezes elas se confundem um pouco na região de frequências, né? É uma coisa também para poder se melhorar. Então, eu acho que é isso. Muito obrigado pela atenção.